tarde a todos. Eu agradeço o convite da Sociedade Brasileira de Nanomedicina e também agora fazer parte dessa sociedade e falar um pouco sobre a contribuição da imunoterapia ou da nanomedicina dentro da área da oncologia. Tá? Então, não sei, aqui nós temos, acho que, diferentes formações aqui, então vou tentar deixar um pouco mais palatável a linguagem clínica. A gente tem várias formações aqui, mas qual que é a contribuição que nós temos hoje da imunoterapia na área oncológica? Sem dúvida alguma, a imunoterapia se tornou o quarto pilar de tratamento para câncer. Até a imunoterapia não é tão jovenzinha assim, já faz um bom tempo, mas a revolução com os conceitos de imunologia revolucionaram o tratamento oncológico. E nos últimos 10 anos, a imunoterapia se tornou o quarto pilar de tratamento em câncer. Nós tínhamos como pilares terapêuticos a cirurgia, quimioterapia, radioterapia e agora a imunoterapia. É muito importante que químicos, bioquímicos, farmacêuticos, médicos, principalmente os oncologistas, tenham o conhecimento da imunoterapia, que a comparação de imunoterapia com químio ela não é válida. A imunoterapia é uma outra forma de abordagem do câncer, que não é o mesmo da quimioterapia. Tá? De maneira geral, hoje, o câncer, por que estudar câncer e por que nós estudamos câncer? O câncer hoje é a segunda maior causa de mortes no mundo. O câncer não é uma doença. Câncer é uma síndrome, é um conjunto de doenças. E, para isso, os tratamentos que são desenvolvidos, que foram desenvolvidos para o câncer até hoje, o objetivo é tratar a célula doente, a célula que sofre mutações. Mas esses tratamentos, eles carregam uma série de efeitos colaterais que acabam debilitando o paciente e impedindo com que o paciente possa seguir o seu tratamento. E, com isso, foi introduzido o conceito do sistema imunológico, qual que é a importância do sistema imunológico para o câncer, para o tratamento do câncer. E, com isso, abordagens que visam manipular o sistema imunológico para que o nosso corpo, as nossas células, consigam reconhecer e consigam atacar as células tumorais. Com isso, nós conseguimos hoje, no mundo, nós temos várias terapias envolvendo o sistema imunológico. Hoje nós conseguimos aumentar a sobrevida desses pacientes, pacientes que usam imunoterapia, independente da resposta que tenham antitumoral, são pacientes que internam menos e, quando internam, ficam menos tempo internados quando usam imunoterapia. Tá? Claro, não existe aqui o que eu vou apresentar a vocês de imunoterapia, as perspectivas, não significa que nós achamos um medicamento milagroso, uma terapia milagrosa que vai eliminar o câncer. Não existe isso. A pílula mágica ou a bala mágica que o indivíduo vai fazer e vai eliminar. Câncer não é assim. Como é uma síndrome, o que nós temos são abordagens ou estratégias terapêuticas para nós controlarmos a doença. Infelizmente, quase 60% dos pacientes que são atendidos ou que chegam ao ambulatório de oncologia, ao serviço de oncologia, chegam com doença avançada. E aí o que nós conceituamos como cura fica difícil para esse paciente. Muitas vezes a gente tem que tratar esse paciente paliativamente. Infelizmente, nós não temos políticas públicas que garantam o acesso desse paciente para ser tratado precocemente. Aquela história, eu conheço um amigo médico, então, assim, a professora falou que é importante ter amigo estatístico, mas é importante ter amigo médico, né? Porque o amigo médico ajuda a resolver também os problemas. Mas esse tipo de amizade com o médico não resolve o problema do câncer. A gente precisa ter políticas públicas que não precisam do coleguismo para colocar o paciente na frente. Quando a gente faz isso, a gente coloca um paciente na frente do outro. E a gente enxuga gelo quando a gente faz isso. A gente precisa ter unidades básicas de saúde, farmacêuticos, enfermeiros, médicos capacitados que consigam acolher esse paciente para que a gente consiga tratar de forma adequada. E a importância agora, o que tem a ver a nanomedicina? Embora a gente tenha avançado no conhecimento terapêutico do câncer, ainda o câncer continua sendo uma doença desafiadora para todos nós.
E a nanomedicina vem para adicionar conhecimento, principalmente na terapia oncológica, e modificando o sistema imune no combate ao câncer. O que nós sabemos de conceito de câncer aqui? O que é câncer? Câncer, normalmente, o conceito que nós tínhamos, esse não é o conceito mais atual de câncer, mas isso que a gente fala até hoje. Câncer, o que é? É uma célula, ou um conjunto de células, que vão sofrer alterações do seu código genético. Essas alterações, elas podem ser herdadas, do pai, da mãe, do avô, da avó, mas essas mutações representam somente 10% dos tumores. Exemplo, minha avó tem câncer de mama, minha mãe tem câncer de mama, não significa que eu vou ter câncer de mama, significa que eu tenho uma chance aumentada de desenvolver câncer de mama. Mas isso só representa 10% dos tumores. 90% dos tumores eles estão relacionados a mutações adquiridas, estilo de vida, fatores intrínsecos do indivíduo, mas, independentemente de mutações herdadas ou adquiridas, essas mutações se acumulam dentro dessas células e essas células vão crescer mais do que elas deveriam crescer e vão morrer menos do que elas deveriam morrer. E aí nós temos uma doença instalada. Quando nós falamos assim, o paciente tem câncer de mama, o mesmo tipo lá, um tipo luminal, ou um HER2, um triplo negativo, a dona Maria tem um triplo negativo, a dona Madalena também tem um triplo negativo, e a medicina trata essas duas pacientes com o mesmo subtipo histológico da mesma forma. Só que a dona Madalena evolui bem, e a outra paciente evolui mal. Por que isso acontece? Porque as mutações desses tumores, embora eles tenham o mesmo tipo histológico, eles são diferentes. E a gente acaba tratando esses pacientes da mesma forma. Mas essa carga mutacional, essas mutações que esses tumores têm, faz distinguir um paciente do outro. Só que ainda nós caminhamos para uma personalização do tratamento. No Brasil, nós estamos ainda caminhando com a medicina translacional. E no mundo, a gente já começa a falar de medicina personalizada. E aí o advento da biologia molecular ela é extremamente importante. Durante a transformação de uma célula maligna, ela vai expressar proteínas normais em uma alta quantidade, ou até mesmo expressar proteínas diferentes. E isso é importante que a gente conheça, que o farmacêutico, que o químico, o engenheiro químico conheça, o biólogo conheça, para a gente tentar entender quais são os alvos terapêuticos para isso. Com isso, o tumor ele tem 3 grandes características: progressão, independência e irreversibilidade. Ou seja, uma célula que vai se proliferar de uma forma descontrolada, incoordenada, excessiva, onde o ciclo celular fica descontrolado. Perde a sua diferenciação, ou seja, quando a gente tem uma célula que é do estômago, que tem tumor no estômago, ela tem a mesma forma, por exemplo, o paciente tem metástase na costela. Como é que a gente sabe que essa metástase que está na costela é do estômago? Porque ela conserva a mesma característica. Mas, quanto mais diferente essa célula tiver da sua origem, pior é o tumor. E isso é uma característica importante dos tumores que são metastáticos. Perdem a sua diferenciação celular. Independência, ou seja, a ausência da resposta aos estímulos de controle, e irreversibilidade, ter uma ausência de dependência da continuidade do estímulo. Eu posso retirar o estímulo que causou aquela alteração e a célula continua a se proliferar. Tá? Então, isso aqui parece bem um adolescente que acha que o mundo é dele e ele faz qualquer coisa, acha que é o dono do mundo, acha que tudo que ele faz está certo e que os pais têm que trabalhar para ele, para sustentar. É bem a característica de um adolescente rebelde, sem causa. Tá? Bom, e ao longo da evolução do tratamento do câncer, nós encontramos algumas marcas, algumas características que são importantes do câncer. Cada alteração dessa, por exemplo, escapar da resposta imune, inflamação, instabilidade genômica, mutação, é uma marca. Cada mutação promove uma marca.
para o câncer. Ao longo dos anos, foram adicionando mais marcas ao câncer, e isso é um artigo, quem quer trabalhar com câncer, quem quer estudar câncer, é muito importante estudar esses autores, o Weinberg, que estudou os hallmarks of cancer. E aí nós temos quais são os principais alvos que nós temos que lembrar, o que um tumor ou que conjuntos de mutações vão promover. Bom, e aqui nós temos um microambiente. Quando a gente fala tumor, antigamente a gente só falava da célula doente. Hoje nós falamos de microambiente do tumor. Aonde a célula tumoral está instalada, ela acaba influenciando aquele local aonde ela está. E aí nós vamos ter células normais ao redor que passam a trabalhar para a célula tumoral. Elas vão produzir lactato, vão utilizar a via glicolítica para alimentar as outras. Uma série de células aqui formam vasos sanguíneos para nutrir o tumor. Então, a formação de vasos sanguíneos que irá nutrir o tumor, e células imunes que acabam protegendo o tumor. E os tratamentos que existem, eles objetivam tratar a célula doente. Mas, muitas vezes, esses tratamentos não conseguem chegar até a célula doente, porque são bloqueados. Esse microambiente aqui não é favorável ao tratamento. E aí nós desenvolvemos um mecanismo chamado de quimiorresistência. Ou seja, o tumor se torna resistente pelo ambiente onde ele está. Então, tratar o tumor, muitas vezes, a célula tumoral doente, a célula neoplásica, muitas vezes é extremamente difícil. O tumor, na verdade, esse é o novo conceito de câncer. O câncer é, na verdade, uma doença do tecido. É uma doença da comunidade, aonde ele está localizado. Não basta tratar a célula doente, nós temos que tratar também o entorno do tumor. As células que vão propiciar esse mecanismo de resistência. Então, o câncer não é uma doença de um processo de células autônomas. Por isso que ele é uma síndrome. Precisa tratar o ambiente dele. Senão nenhuma terapia vai fazer. Olha, eu desenvolvi uma super quimioterapia potente. Destrói o tumor, mas destrói o paciente. E aí? Então, é preciso ter esse conhecimento, né, que é preciso tratar o que está ao redor do tumor. E o que aconteceu de evolução da medicina nos últimos tempos é que a imunoterapia ela não trata diretamente a célula tumoral. Ela trata especificamente o que fica ao redor do tumor. E, muitas vezes, o que fica no entorno do tumor é tão perverso quanto a própria célula tumoral. E aqui eu recomendo, isso aqui não é uma literatura para quem é especialista em câncer, mas quem gosta de câncer é uma literatura para todos. Esse é o Siddhartha Mukherjee, é um indiano, que, na verdade, é radicado nos Estados Unidos. Ele é médico oncologista, clínico, um dos maiores oncologistas do mundo, que escreveu um livro chamado O Imperador de Todos os Males. E quem tiver interesse em ler, eu recomendo a literatura, né, essa literatura, e ele explica um pouquinho da evolução do câncer e como se trata. Mas um conceito que é muito importante do câncer é o que ele coloca aqui. O câncer é uma doença expansionista em vários tecidos, estabelece colônias em paisagens hostis, busca refúgio num órgão, depois imigra para outro, vive desesperada, inventiva, feroz, territorial, astuciosa e defensivamente, por vezes, como se nos ensinasse a sobreviver. Enfrentar o câncer é uma espécie alternativa, talvez mais adaptada à sobrevivência do que nós mesmos. Quando nós estabelecemos guerra contra o câncer, é guerra contra nós mesmos. O câncer nada mais é do que o espelho patológico nosso. Ou seja, uma célula é um adolescente, um rebelde sem causa, que tenta enganar o pai e a mãe, que dá todo o suporte para ele. E a célula tumoral vai enganar o nosso corpo. E vai desenvolver todas as ferramentas. Nós temos trilhões de células no corpo, mas é uma centena que às vezes fica doente. E uma centena nos coloca de joelhos. Coloca trilhões de células de joelho por uma centena delas. Mas, por isso que é importante nós desenvolvermos estratégias para tratar essa doença. E uma delas é conhecer o sistema imune.
o sistema imune está relacionado ao microambiente do tumor. E o principal mecanismo, todo dia aqui, cada um de nós aqui produzimos tumor, célula normal ou célula defeituosa. Boa parte dessas células, elas não se instalam no nosso corpo porque nós temos um sistema imunológico, que é o sistema de defesa, que é adaptado em reconhecer aquilo que é estranho e eliminar aquilo que é estranho. Vírus, bactéria, parasita, incluindo tumor. Mas por que será que algumas dessas células anormais conseguem driblar o nosso corpo? Elas vão desenvolver, ao longo do tempo, 3 mecanismos para driblar o nosso corpo. Como eu disse, a resposta imune câncer não é tão jovenzinha assim. Nós temos o William Coley, um cirurgião, que desenvolveu, em 1911, por exemplo, ele começou a utilizar lisado de bactéria, de uma bactéria que causa uma infecção chamada erisipela, para tratar câncer. E começou a tratar um tumor que é extremamente agressivo, que é o conjunto dos sarcomas. A gente tem carcinomas e sarcomas. Sarcomas são os tumores mais resistentes ao tratamento. E de quase 312 pacientes que eram inoperáveis, quando ele introduziu esse lisado de bactérias, ele teve aproximadamente 190 pacientes que o tumor desapareceu. Só pela ação de ativação do sistema imune. Claro que muitos desses pacientes que tiveram remissão morreram por infecção, porque era uma resposta extremamente exacerbada. Mas ele conseguiu mostrar os princípios do sistema imunológico no reconhecimento e no ataque do tumor. Já o Burnet, na década de 50, o Thomas e depois Burnet, começaram a descrever um pouco da chamada vigilância imunológica, que é isso que eu falei para vocês. Nós temos um sistema imune adaptado em reconhecer tudo o que é estranho no nosso corpo, inclusive tumor. O que acontece, o aparecimento dos tumores é uma falha do nosso sistema de vigilância. O tumor dribla o sistema de vigilância do nosso corpo. E, para isso, foi feito um experimento para provar isso, usando animais isogênicos ou singênicos, ou seja, que não tem pouca variabilidade genética entre eles. Então, quando nós queremos estudar resposta de um medicamento ou estudar um mecanismo de ação de um medicamento, nós não podemos utilizar indivíduos heterogênicos, ou seja, onde a variabilidade genética é grande, senão a gente não consegue comprovar. Então, a gente utiliza animais isogênicos para poder entender esses mecanismos. Então, aqui foi feita a indução de um tumor, aqui no dorso de um camundongo, de um sarcoma. Depois de induzido esse animal, é retirado o baço dele e isoladas células imunes chamadas de células TCD8, que são células citotóxicas, que eu vou falar mais à frente. Bom, com isso também é isolado o tumor, é feito um lisado desse tumor, e se utilizam, então, 2 camundongos. Um camundongo onde a gente vai fazer a transferência de células TCD8, e a gente vai, depois, transplantar o tumor nesse camundongo que recebeu preventivamente essas células TCD8. O que acontece é que a gente observa que não desenvolve tumor, ou o tumor se desenvolve muito rudimentarmente. E naqueles camundongos que a gente reintroduz o tumor, mas sem a transferência de células T, o tumor se desenvolve naturalmente. Ou seja, a ativação imune ou um sistema imune vigilante é capaz de reconhecer e eliminar tumores. Mas a pergunta que todos fazem é: o que o sistema imune enxerga numa célula doente ou numa célula alterada? Bom, uma célula alterada, normalmente as nossas células são euploides, e uma célula tumoral ela é hiperploide. Então, ela tem uma aberração cromossômica, e essa aberração cromossômica leva a uma liberação de uma substância, de uma molécula chamada calreticulina, que fica na superfície da célula tumoral, e a calreticulina é a principal ativadora de células de defesa, principalmente células T, e macrófagos com perfil citotóxico, que nós chamamos. E também, numa célula que está numa célula normal, a gente tem uma outra proteína chamada MLL5, que regula o ciclo celular da célula. Quando há um aumento, uma célula hiperploide,
MLL5 acaba se translocando na superfície e vai ativar as chamadas células NK, as células Natural Killer, que são as células assassinas, que vai induzir a eliminação dessa célula. Isso serve para parasita, serve para câncer, né? Principalmente os mecanismos de ativação imune. E algo que é muito importante, quais são tumores que são sensíveis ao sistema imunológico, ou seja, que são reconhecidos facilmente pelo sistema imunológico. A gente tem uma técnica de biologia molecular que nós vamos avaliar nos tumores qual é a carga mutacional do tumor. Quanto maior a carga de mutação do tumor, mais sensível ele é para o sistema imune. A pergunta que se faz é, esses exames são disponíveis hoje para os pacientes? Hoje, sim. Hoje a gente tem um painel genético chamado Oncofoco Ampliado, ou Foundation One, onde a gente avalia 3 informações nesses exames. Qual é o tipo de mutação que esse paciente tem? Então, a gente pega a biópsia do paciente e vai avaliar qual é o tipo de mutação que ele tem, qual é a carga mutacional que ele tem e se ele tem uma variação numa região no DNA, que são os microsatélites. Então, quanto maior a carga mutacional, mais sensível ele é de ser reconhecido pelo sistema imune. Então, por exemplo, o melanoma, que é um dos tumores mais difíceis de serem tratados, que tem uma alta taxa de mortalidade, hoje a indicação de primeira linha para tratar melanoma não é mais quimioterapia. Hoje a indicação inicial é usar imunoterapia para esse paciente. Ele vai responder melhor e vai ter uma sobrevida maior usando imunoterapia. Tá? Os tumores, por exemplo, que têm menor carga mutacional, por exemplo, são esses aqui, o neuroblastoma, a glioblastoma. Por que esses tumores têm uma baixa carga mutacional? Para escapar do sistema de vigilância. Ele próprio desenvolve esse mecanismo para escapar do sistema de vigilância. Então, passar um pouquinho aqui de forma mais rápida, nós temos 2 tipos de respostas, né? Uma resposta imune inata, que nós nascemos com ela, é a resposta de pele, de mucosa, que está presente na mucosa oral, na mucosa intestinal, onde tem o primeiro contato com o patógeno. E uma resposta imune adaptativa. Né? É importante nós conhecermos esses tipos de células, né, que tem em cada tipo de resposta imune. Na resposta imune inata são os macrófagos, monócitos, neutrófilos, e é uma resposta totalmente inespecífica. Uma vez que a gente desencadeia essa resposta, a gente não consegue parar essa resposta. Já a resposta imune adaptativa envolve os linfócitos. Tem ela é específica para reconhecer um patógeno ou uma célula tumoral, né? E vai interagir com os fagócitos que estão na resposta imune inata e produzir uma resposta para eliminar o agente agressor. Então, na imunidade que nós temos, que isso é importante para nós, que é a imunidade celular, ela está relacionada com a atividade efetora de linfócitos T, que o professor Nelson mostrou, daquela imunoterapia, do Oncoterade, que ela é uma imunoterapia ativadora de linfócitos T. Tá? Com isso, nós temos essas 2 populações que são importantes para nós. Claro que aqui eu estou simplificando um pouco o sistema imune. Tá? Essas 2 populações que nos interessam, os linfócitos TCD4, também conhecidos como linfócitos T helper, e linfócitos TCD8, que são os linfócitos de ataque. Esse linfócito CD4 ele é auxiliar para o CD8, que é como se fosse um pitbull que vai atacar patógeno, que vai atacar a célula tumoral. Tá? Nós temos aqui, isso aqui é... Se para a medicina muitas vezes é duro de entender, você imagina para outra área tentar entender isso aqui. É extremamente complexo o sistema imune. Tá? Mas é a grande revolução que nós temos nos últimos tempos. Para ativar uma célula imune, a gente precisa de uma célula apresentadora de antígeno, tem um primeiro sinal de ligação, ou seja, um MHC, um complexo de histocompatibilidade, que se liga no receptor do linfócito, e aqui, se for de classe 2, é um CD4, e se for de classe 1, é um CD8, ou citotóxico. Mas esse é o primeiro sinal de ativação. O segundo sinal de ativação é essa ligação de B7, que está na célula apresentadora de antígeno, com o CD28. Esse é o sinal mais forte de ligação do linfócito. Ou seja, tem uma infecção, a célula apresentadora de antígeno reconhece aquilo que está estranho, essa célula vai ativar o linfócito, e para ativar o linfócito precisa ter essa ligação. Essa é a principal ligação que ativa o linfócito. E o linfócito começa a atacar. Chega uma hora
que isso tem que parar. Resolveu o problema? Tem que parar. Senão, essas células imunes ativadas vão provocar doença. Vão gerar doenças autoimunes, como diabetes, alopécia, vitiligo. E o corpo tem um sistema de inteligência que consegue, quando o linfócito está exausto, ela consegue parar o linfócito, que é um mecanismo que nós chamamos de checkpoint imune, que eu vou mostrar adiante. Aqui é uma série de cascatas que o sistema, nosso corpo desenvolve. Então, uma célula apresentadora de antígeno vai ativar CD4, CD8. Essas células vão produzir interleucinas, né, como IL-2, IL-12. Vai permitir a expansão clonal, essas células vão se ampliar, e aí nós vamos gerar células efetoras. CD4 efetora, CD8 efetora, que vai produzir a resposta. E nós temos linfócitos que são imunossupressores. Ou seja, tem linfócito que ataca e tem linfócito que vai inibir a resposta imune, como esses linfócitos aqui, chamados de linfócitos T regulatórios, como o professor Nelson mostrou, aquela marcação na tabela de imunohistoquímica, aquela sopinha de letrinhas que vocês viram lá na tabela, chamado FOXP3. FOXP3 é um marcador para isso daqui, linfócito T regulatório. Tá? E isso é importante. Quanto maior a quantidade de linfócito T regulatório, mais imunossuprimido é o paciente. Quanto mais imunossuprimido é o paciente, mais resistência ao tratamento esse paciente vai ter. O que a gente tem que fazer? Tentar eliminar esses linfócitos T regulatórios. COVID faz o quê, COVID? COVID elimina a resposta de célula T. Ou seja, não produz interferon. Câncer metastático faz o quê? Inibe resposta de célula T. Não quer ser reconhecido, não quer ser atacado. O COVID faz a mesma coisa. São mecanismos muito parecidos. Bom, quais são, então, os requisitos que a gente precisa ter de uma resposta de linfócitos T contra os tumores? Primeiro, reconhecer um antígeno, e a primeira parte que é ativada é o nosso sistema de resposta imune inata. E esses receptores de sistema imune inato, nós chamamos de receptores do tipo Toll-like. Nós temos mais de 16, mas reconhecidos a função são 9 receptores conhecidos. E esses receptores, os ligantes são mais variados, mas esses receptores, eles vão reconhecer fatores associados a patógenos ou fatores associados a dano celular. Uma vez esses fatores são liberados, eles vão ativar. A grande maioria dos TOLs, eles seguem esse caminho aqui. Agora é um caminho intracelular, que nós chamamos downstream da via, ativação de todos esses fatores aqui, que leva a esse fator translocar aqui para o núcleo, que é o NF-κB, e produzir citocina inflamatória, como IL-6. Mas tem dois receptores, o TOL4 e o TOL5, que segue não para a produção de citocinas inflamatórias, mas produção de interferon. Interferon é a principal citocina, a principal molécula que vai induzir e vai ativar linfócitos TCD8, ativar a resposta citotóxica. O que COVID faz? Inibe interferon. Câncer inibe interferon. Então, isso é um ponto importante. Então, uma vez ativados esses linfócitos, nós temos uma cascata aqui de células NK, linfócitos T citotóxicos, que vão permitir a remoção de células atípicas no nosso corpo, remoção de células infectadas por patógenos intracelulares e células tumorais. Por que tem diferença aqui, célula atípica e célula tumoral? Célula ainda mal formada. E aqui até mesmo algumas células já tumorais podem ser eliminadas. Tá? Bom, como eu disse, nós temos um sistema de checagem no nosso corpo que é para evitar com que o sistema imune possa agredir o nosso corpo. E esse sistema de checagem é o chamado checkpoint, onde nós temos duas substâncias importantes, o que nós chamamos de PDL1. Isso foi a grande revolução da medicina nos últimos anos, foi o lançamento dessa imunoterapia chamada imunoterapia inibidora de checkpoint. O que é PD1? PD1 é um receptor do linfócito T e o PDL1 é o ligante desse receptor. Então, aquela resposta que a gente viu de ligação B7-CD28 se desfaz e ocorre essa ativação, essa ligação PDL1, que é um ligante,
que está na célula tumoral ou na célula apresentadora de antígeno, se liga no receptor PD1 do linfócito e o linfócito para. O tumor expressa uma grande quantidade de PDL1, justamente para inibir a resposta imunológica. E nós temos duas grandes imunoterapias que já estão no mercado para alguns tumores, incluindo no Brasil. Um é o pembrolizumab, também conhecido como Keytruda. Ele é o principal, ele vai impedir essa ligação aqui, mas ele vai bloquear o PDL1, é um anticorpo contra PDL1, e o atezolizumab, que é um bloqueador de PD1. Foram testados em alguns tumores, melanoma é utilizado, câncer de pulmão é utilizado, e o pembrolizumab, com certeza, daqui 2 anos, será um blockbuster da indústria farmacêutica. Hoje, tratamento com pembrolizumab, uma aplicação, o paciente faz quase 2 por mês, uma aplicação de pembrolizumab, R$50 mil, a aplicação do pembrolizumab. A taxa de sobrevida desses pacientes aumenta muito com o uso da imunoterapia. Em muitos casos, nós podemos associar a imunoterapia à quimioterapia. E um outro inibidor importante, um checkpoint importante, que é natural, que é o CTLA4, que é um antígeno de ligação do linfócito T. Esse CTLA4 também é um ponto de inibição do linfócito. E a gente tem um anticorpo que se liga a uma outra imunoterapia chamada ipilimumab, ou Yervoy, que bloqueia o CTLA4. E hoje nós temos tratamentos que nós podemos combinar duas imunoterapias. Uma imunoterapia inibidora do sistema PD1, PDL1 e uma imunoterapia que é anti-CTLA4. Claro que a toxicidade aumenta muito para esses pacientes. Mas hoje, o que nós vimos, o que nós presenciamos no mundo é um aumento, um ganho na sobrevida e um resgate desse paciente ao tratamento quimioterápico. Mas o que leva uma célula tumoral a escapar do sistema imunológico? Primeiro, ela diminui esse MHC, que faz o reconhecimento com o receptor do linfócito T. Ela vai produzir citocinas que são supressoras do sistema imune, como o TGF-beta. Células que estão naquele microambiente começam a inibir, como os macrófagos M2, uma alta expressão de PDL1, e, com isso, a célula tumoral ela acaba se evadindo do mecanismo imune. O que a gente precisa fazer? Quimioterapia vai funcionar? Muitas vezes não. E a gente precisa resgatar esse paciente para o tratamento quimioterápico. Bom, com isso, o professor Nelson já mostrou isso aqui para vocês, falando um pouquinho do Oncoterad. Esse é o nosso grupo de pesquisa, que há 15 anos a gente trabalha, nosso laboratório começou a trabalhar com o sistema, eu já trabalhava com o sistema imune câncer, trabalhava com a ativação disso, e o professor Nelson trabalhava com nanotecnologia. Ele sabia construir o veículo e a gente sabia o alvo. Só que a gente não sabia construir esses veículos. E aí que foi o casamento perfeito da química com a medicina. E aí a gente constituiu um laboratório para trabalhar com novas plataformas, melhorar os medicamentos, mas a nossa missão era estudar a fisiopatologia dos tumores para entender em qual momento seria melhor entrar com uma quimioterapia ou melhorar os medicamentos que já existiam. E, com isso, a gente desenvolveu uma plataforma, né, que é o Oncoterad, que é uma imunoterapia que não é uma imunoterapia inibidora de checkpoint, é uma imunoterapia ativadora de linfócitos T, como eu mostrei para vocês. Por isso, aquela historinha que eu contei antes da ativação imune. Então, o laboratório começou conosco, eu e o Nelson, depois a associação do Dr. João Carlos Alonso, que é do nosso grupo, fez mestrado, doutorado conosco lá, ele é médico urologista, e o Dr. Andrigo Barbosa Dinardi, que é uma das maiores referências em oncologia veterinária do país. Tá? Bom, com isso, nós criamos essa imunoterapia, é toda sintética, semissintética, a aplicação dela é intramuscular, no caso de alguns tumores, e intravesical, no caso do câncer de bexiga, a gente faz dentro da bexiga. Por que a gente faz dentro da bexiga? Porque a gente ativa esses receptores inatos, TOLs, na bexiga do paciente, e faz intramuscular para quê? Para ativar as células dendríticas, que são células apresentadoras de antígeno, a terem capacidade
para ativar o sistema imune. Aí o professor Nelson, não vou me estender nisso daí, ela tem uma baixa toxicidade, ela é sintética, metabolizada em 48 horas, e isso não sei, eu não acredito em acaso, mas nós não construímos isso pensando nesse mecanismo aqui. Vocês viram que o professor Nelson mostrou que o oncoterad é metabolizado em 48 horas, certo? O tempo de ativação do linfócito T é até 48 horas. Após 48 horas, é ativado o sistema de checkpoint. E o que a gente faz? 2 aplicações do oncoterad intramuscular a cada 72 horas, entre 48 a 72 horas. Ou seja, vai ativar os checkpoints, a gente já faz outra aplicação para desativar o sistema de checkpoint. Mas como que a gente conseguiu chegar 48 horas era metabolizado para bater com 48 horas, que era a ativação do sistema imune? Deve ter alguma explicação que a gente ainda não sabe como que isso aconteceu. Bom, o professor Nelson mostrou todo o desenvolvimento que nós fizemos. Isso precisa passar para os ensaios de caracterização, embora ainda a gente não tenha a metodologia da Anvisa para nanomateriais, e inclusive para produzir o IFA. O que é o IFA? O insumo farmacêutico ativo. O Brasil não tinha regulamentação Anvisa até pouco tempo atrás para IFA. Todos os IFAs que nós temos aqui vêm de fora. O que tem regulamentação aqui no Brasil? Para formulação. Como é que surgiu a nova norma da Anvisa? Por conta das vacinas para a Covid. Agora se abre a discussão no Brasil para novas moléculas. Nós não temos programas no Brasil para aceleração de novas moléculas, como o FDA tem. O FDA hoje tem um programa que atende muito bem a indústria farmacêutica, chamado Orphan Drug Designation, ou seja, doença ou condição da doença que afeta menos de 200 mil americanos. Você faz um número pequeno de pacientes, se você conseguir 20% de resposta, eles concedem o que nós chamamos de fast track, e aí a medicação pode até ser comercializada e avança as fases clínicas. No Brasil, a gente tem um programa chamado Produto Inovador. Mas a Anvisa é uma das agências mais reguladas do mundo e nós temos que seguir a Anvisa. Ela é extremamente segura, a gente tem que pensar na segurança do paciente. Com isso, quando nós seguimos todo o desenvolvimento pré-clínico, de caracterização físico-química, pré-clínico, aí nós temos uma formulação para a medicina veterinária e uma formulação para a medicina humana. Como é que a gente chega em seres humanos? O primeiro passo para isso, todo mundo me pergunta, eu tenho uma doença inicial, um câncer inicial, eu posso tratar? A resposta é não. Com medicamento novo, é não. Tem que partir para esse uso aqui. Uso compassivo. O que é o uso compassivo? É o paciente terminal? Não, não é o paciente terminal. O uso compassivo é aquele paciente aonde os protocolos médicos existentes, ou os protocolos médicos que têm evidência científica, não funcionam mais nesse paciente, ou seja, não vai trazer mais benefício para esse paciente. E aí o paciente que tem ainda performance clínica pode lançar mão de usar medicamentos que estejam em desenvolvimento, mas que principalmente tenham segurança comprovada. E que o seu mecanismo de ação possa beneficiar o paciente. E foi assim, isso é uma RDC 38/2013, que garante o acesso expandido aos pacientes para uso compassivo. Com isso, nós começamos o uso numa fase 1 do medicamento. O que é fase 1? A gente vai testar a toxicidade dele em seres humanos. E a gente utiliza pacientes com vários tipos de tumores. Aqui já nós temos mais de 350 pacientes, aqui um pouquinho desatualizado. Nesse recorte aqui são 304 pacientes com tumores, todos tumores que já falharam aos tratamentos iniciais, ou seja, pacientes com doenças avançadas. E aqui com destaque, por exemplo, ao câncer de pâncreas e tumores como os gliomas de alto grau, por exemplo, o glioblastoma, que é um tumor cerebral gravíssimo. Paciente com câncer de pâncreas avançado, do diagnóstico ao óbito, é em torno de 6 meses desse paciente. Quando a gente associa imunoterapia, quimioterapia para esses pacientes, essa sobrevida pula de 6 meses para, em média, de 26 meses. Quando eu falo paciente avançado, é paciente inoperável, que tem metástase no fígado, metástase no pulmão, metástase no peritônio. Uma doença extremamente agressiva. E o glioblastoma, que é um tumor cerebral
onde a quimioterapia tem pouca chance de funcionar para esse paciente. Esse é um exemplo. Esse é um caso, todas as imagens, isso aqui são ressonâncias magnéticas, onde nós fizemos análise da ressonância magnética por quebra de barreira hematocefálica, onde as imagens que estão à nossa esquerda é antes e as imagens à direita depois. Essa é uma paciente que fez a cirurgia, depois ficou o tumor, porque não dá para retirar todo o tumor, foi submetida a radioterapia e quimioterapia com temozolomida. Essa paciente triplicou após a radioterapia. Algo assim bizarro que aconteceu com essa paciente. Essa paciente entrou numa escala de coma grau 5, é uma escala, nossa escala é de 3 a 18, e ela foi para uma escala em torno de 5, quase entubada. A paciente não falava, não andava, comia por sonda, era uma plantinha num vaso. O filho desesperado, o oncologista desesperado, entra em contato com a nossa equipe e pedindo para que a gente fizesse alguma coisa. A única coisa que eu falei assim para o oncologista, falou, você sabe rezar? Reza, porque não dá mais para fazer nada, eu vou furar a paciente. Ele falou, não, mas vamos tentar alguma coisa, vamos... Falei, quanto que ela usa de dexametasona, que é um corticoide, para diminuir o edema cerebral? A dose plena de dexametasona que a gente pode usar no indivíduo é 16 miligramas. Esse paciente usava 25. Eu falei, bom, mas vamos, o filho chorando, o filho tem quase 2 metros, você vê um homem daquele tamanho chorando, um oncologista chorando. Eu falei, olha, vamos tentar, mas a minha proposta é associar a imunoterapia à quimioterapia. O oncologista falou, eu topo. Eu falei, olha, falei para o paciente, ó, a gente tem uma bala no revólver. E pode acontecer 3 coisas. 1, a gente errar o alvo. Ou seja, nada vai acontecer e a doença vai evoluir naturalmente. História natural da doença, o paciente vai a óbito por evolução da doença. 2, pode ser que a gente pare a progressão da doença e isso vai ser um bom sinal. E 3, a gente pode fazer esse tumor sangrar e a paciente morrer por um AVC, por um derrame. E isso é terrível e vai causar dor e vai causar mais malefício. Bom, eles assumiram, tanto o oncologista quanto o paciente, o filho, assumiram, e a gente começou a tratar. 60 dias depois, que a gente associou imuno e voltou com a quimioterapia para essa paciente, a gente utilizou também o Avastin, que é um inibidor de VEGF, a gente vai diminuir vasos sanguíneos desse tumor. A gente percebe aqui a imagem da esquerda, aqui a lesão cerebral, essas são as lesões cerebrais, lesões que passavam de um lado para o outro, então por isso que ela tinha um déficit motor grande, e aqui elas não estão totalmente pareadas, e aqui a gente observa uma redução. Aqui ele tinha 45 centímetros cúbicos, e aqui caiu para 11,8 centímetros cúbicos, uma redução de 75% do volume tumoral dessa paciente. Ela voltou a comer, ela voltou a andar, e ela ressurgiu. Continua viva. Há 11 meses, de uma doença que iria matá-la seguramente em 30 dias. E isso foi o que o professor Nelson falou com relação ao câncer de bexiga. O câncer de bexiga é um dos tumores mais negligenciados que nós temos na medicina. Por que é um tumor negligenciado? Porque é um tumor de gente velha. Ocorre a partir da 6ª década de vida. E o que tem de tratamento para o câncer de bexiga hoje é um tratamento só, que é a boa e velha BCG, que é um bacilo atenuado, que existe desde 1976. E aí tem as histórias curiosas da medicina. A gente faz 6 aplicações de BCG consecutivas, uma por semana, e depois faz uma fase de manutenção. Essa posologia, esse protocolo surgiu para tratar tuberculose. Funcionou na bexiga, funcionou na tuberculose, funcionou na bexiga, e é assim que a gente vai continuar. Problema, que é um bacilo atenuado, é uma mistura. Tem vários problemas. O problema, um deles, é que boa parte desses pacientes recidivam pós-onco-BCG. E aqui a gente tem uma distorção muito grande do câncer de bexiga. Nos Estados Unidos, são diagnosticados 84%
101 mil novos casos de bexiga. E olha aqui o Brasil, 10.640 novos casos de câncer de bexiga por ano. Estados Unidos tem mais câncer. O que a gente pode empreender com esse dado? Câncer de bexiga nos Estados Unidos é maior que o do Brasil. O dado está aqui. O problema é que o câncer de bexiga, o câncer no Brasil, era uma doença, não era uma doença de notificação compulsória no Brasil. Então, as estatísticas não são bem feitas. Qual que é o problema de não ter uma doença crônica como é o câncer com subnotificação? Aqui não tem tratamento para todo mundo. O Ministério da Saúde compra tratamento com quem aquilo a gente consegue notificar. Com quem não é notificado, tem muito paciente que não é tratado. Seguramente, os Estados Unidos têm mais câncer do que nós. Mas esse número aqui não é 10.640 casos. A gente acompanha ambulatório quase que todo dia de câncer de bexiga, lá em Campinas, lá na Unicamp e lá em Paulínia, e a gente vê um número muito... não chega... A gente já atende, em média, por semana, 30 casos novos de câncer de bexiga. Então, esse dado é um dado... E o câncer de bexiga, ele se divide em dois grandes grupos. Um câncer de bexiga que é superficial, mas não é porque ele é superficial que ele é bonzinho, e um câncer que invade o músculo. O tratamento dessas duas entidades são distintas. Quando o câncer de bexiga invade o músculo da bexiga, o tratamento é retirada total da bexiga. E o que acontece com o paciente? A gente tem que pegar os ureteres, que vão levar a urina lá dos rins, a gente retira uma alça do intestino delgado, implanta os ureteres nessa alça e vai colocar e vai fazer uma bolsinha aqui no abdômen e o paciente vai urinar no abdômen para o resto da vida. O problema é que a gente drena a nossa urina no sentido da gravidade. Quando a gente faz isso, vai ter refluxo de urina para o rim. Paciente que interna muito, paciente que tem complicação com isso, é uma cirurgia mutilante para o paciente. Já o câncer não músculo invasivo, o que a gente faz? A gente raspa o tumor com uma cirurgia que a gente chama de... A gente entra com uma fibra óptica na bexiga e raspa esse tumor, como se fosse passar uma faca quente na manteiga. E a gente vai raspando esse tumor e depois a gente usa BCG para tratar, para impedir a recidiva e a progressão da doença. Problema com BCG. 50% dos pacientes falham ao tratamento com BCG. Se o paciente falhar ao tratamento e a doença não recidivar, sem invadir o músculo, sem progressão, a gente faz mais um ciclo de BCG. Se a doença evoluir para uma doença músculo-invasiva, tem que retirar a bexiga. E muitas vezes, aquele paciente que faz novo ciclo de BCG, 70% falha ao tratamento. E aí nós temos uma situação gravíssima. O que a gente faz com o paciente que recidivou, ainda não é uma doença metastática, já falhou ao tratamento padrão, mas não quer retirar a bexiga? Como é que você fala para um senhor de 70 anos, uma senhora de 70 anos, que viveu 70 anos com a bexiga, que ela vai viver sem a bexiga agora? E ainda uma pessoa que não tem condições, por risco cardíaco, pulmonar, não consegue retirar a bexiga. O que a gente faz para esse paciente agora? O mundo faz essa pergunta. O que a gente vai fazer com esse paciente? E aí começa a história, a introdução da imunoterapia para esses pacientes. O problema do câncer de bexiga também, que 4 bilhões de dólares são gastos por ano para tratar o câncer de bexiga nos Estados Unidos. Requer internação, paciente que tem complicação, é um dos tumores mais caros. E o grande problema é que a gente sofre no mundo, além de BCG ser o melhor tratamento hoje, a gente tem problema de distribuição e produção de BCG, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. A gente tem um único instituto no Brasil que produz BCG, que é a Fundação Ataúfo Paiva, no Rio de Janeiro. O problema é que BCG tem falhas de distribuição, falha dos seus lotes. O Brasil produz uma cepa chamada Morô, os Estados Unidos a Conô. Cada cepa tem um tipo de resposta. Por isso que esses pacientes recidivam. Mas o problema é que esses pacientes ficam desassistidos com BCG. O Brasil enfrenta esse problema de desabastecimento de BCG desde 2016. E o que o médico urologista faz com isso, então, agora? Quimioterapia no paciente com câncer de bexiga falha em 80%. A gente opera o paciente, fala assim para o paciente, ó, não tem BCG. O que eu vou fazer é uma quimioterapia dentro da sua bexiga. Faz, falha, o paciente volta metastático. E o que a gente faz com esse doente? Aí a gente começa a tratar, né, pensar nas imunoterapias. Qual que é o problema da cistectomia radical?
64% tem complicações em até 90 dias da cirurgia. 35% dos pacientes requerem internação e readmissão, 26% readmissão para o centro cirúrgico de novo. E acaba com a qualidade de vida do paciente. Tá? Principalmente, acaba com a qualidade de vida. Aqui, a minha fala não é contra a cistectomia radical. Se o paciente é jovem, tem performance, a gente indica a cistectomia radical, sim, mas o problema é quais são as consequências. O paciente, o familiar, precisa ter consciência, precisa ter conhecimento das complicações. E essa é a jornada do paciente, desde quando ele apresenta o sangramento, quando ele tem sintoma da doença, a doença já está volumosa. O paciente começa a ter infecção de repetição, começa a ter sangramento na urina, e essa é a jornada do paciente para o seu tratamento. É uma jornada longa, cheia de desafios. E aí foi que nós, quando nós desenvolvemos, que nós vimos todo esse perfil pré-clínico de mecanismo lá nos animais, a gente poderia verificar se poderia beneficiar esses pacientes. Então, nós submetemos à comissão de ética uma avaliação no Hospital Municipal de Paulínia, que é o hospital que é o primeiro que tem uma patente em saúde do homem, a gente fala saúde do homem, mas atende todas as doenças urológicas. Em pacientes, nós usamos em pacientes que recidivaram a BCG e que tinham indicação de retirar a bexiga. Não era paciente em doença inicial. Nesse recorte aqui, hoje nós temos mais de 90, aqui são 44 pacientes, 30 homens e 14 mulheres, que recidivaram, que são refratários, recidivados e intolerantes a BCG. O esquema de tratamento foi uma aplicação dentro da bexiga e intramuscular, no glúteo, por 6 semanas consecutivas, depois uma aplicação uma vez a cada 15 dias por 3 meses, e depois uma aplicação mensal até completar 24 meses, ou seja, 2 anos de tratamento. E qual foi o follow-up nosso? A gente seguia esses pacientes com ultrassonografia, cistoscopia, que a gente olhava dentro da bexiga, com biópsia, e ultrassonografia. E os nossos endpoints primários foram a resposta patológica completa, ou seja, se era ausência de tumor, e a sobrevida livre de recidiva. E os endpoints secundários, a duração da resposta e a segurança. Aqui é um perfil, um baseline dos nossos pacientes, onde boa parte deles fizeram, por exemplo, 81% fizeram 2 ciclos completos de BCG, 20% fez quimioterapia intravesical. Então, e a média de recidivas que esses pacientes tinham era em torno de 2,2 recidivas, ou seja, indicação completa de cistectomia radical. A maioria desses tumores eram maiores do que 3 centímetros e lesões que eram multifocais, em vários pontos da bexiga. Quando a gente tem paciente recidivado, com múltiplos pontos na bexiga e tumor, que na somatória dá maior que 3 centímetros, também já é indicação de cistectomia radical. Bom, aqui a análise desses pacientes após o tratamento na fase 1, 2 com Octerade. Nós tivemos aqui de resposta patológica completa, ou seja, 72,7% desses pacientes, o tumor não voltou em 24 meses. E 12,3%, 12,3% dos pacientes, ou seja, 12 pacientes, o tumor voltou. Mas esse tumor voltou com um grau menor, a grande maioria desses pacientes com tumor menor que 3 centímetros e lesões únicas, pequenas, onde a gente só conseguiu ressecar a lesão e o paciente continuar com a sua bexiga. Em relação aos efeitos colaterais, boa parte desses pacientes apresentaram aqui lesões de graus 1 e 2 e 11,4 pacientes graus concomitante, grau 1 e 2 e 3 e 4. Quais foram as principais reações? Principalmente disúria, ou seja, ardência na hora de urinar, cistite, que é uma inflamação da bexiga, artralgia, dor articular, coceira, vermelhidão, que é o rash cutâneo, que nós tratamos com corticoide dose baixa. Em alguns casos, como esses, que tiveram reações 3 e 4, os pacientes foram hospitalizados e nós fizemos profilaxia com corticoide e nenhum paciente precisou abandonar o tratamento. Com isso, nós avaliamos o sangue, isso é muito importante. A gente avaliou, fizemos pools de pacientes, 4 pools de pacientes, com cada pool
com 5 pacientes, então um total de 20 pacientes, e nós coletamos o sangue desses pacientes antes de fazer a imunoterapia e depois coletamos o sangue depois que eles usaram a imunoterapia, para uma proteína chamada de X3CR1. A marcação de CX3CR1 é um marcador importante de ativação de célula T. Será que essa imunoterapia ativou ou não célula T nesses pacientes? E nós vimos que os pacientes, antes de tratarem, tinham um baixo nível proteico de CX3CR1, e quando eles trataram, a gente via um aumento de CX3CR1, mostrando que essa imunoterapia foi capaz de ativar o sistema imune. Então, um overview final disso. Então, com relação aos nossos endpoints, resposta patológica completa, 72,7% com resposta patológica completa, uma sobrevida livre de recidiva de 21,4 meses e uma média de duração de resposta de 429 dias, né, para pacientes que não tinham mais oportunidade. Então, esse resultado inicial mostrou que essa imunoterapia foi capaz de impedir a cistectomia radical ou até mesmo impedir a cistectomia desses pacientes. Hoje, nós estamos avançando nos nossos estudos, né? Aqui são as nossas publicações, e aqui é muito importante, o nosso trabalho foi apresentado no Congresso da Associação Americana de Oncologia Clínica, que é a ASCO, é a maior entidade em oncologia clínica do mundo. Todos os protocolos anuais são discutidos na ASCO, e pela primeira vez um grupo desenhou um protocolo no Brasil, uma medicação brasileira, que conseguiu ser apresentada na ASCO, o que orgulha isso. No passado, eu e o professor Nelson, nós ouvimos aqui no Brasil, de agências importantes de financiamento de pesquisa, e até mesmo de pesquisadores, que brasileiro, acho que todo mundo aqui trabalha com pesquisa, não é? Mas a gente ouviu o seguinte, que brasileiro não tinha competência para fazer fármaco, que brasileiro não conseguiria levar isso para as pessoas. Hoje, nós conseguimos desenvolver fármaco, conseguimos levar para as pessoas e conseguimos ter patentes lá fora. Doeu, e ainda dói para a gente, porque de uma molécula, de cada 2.000 moléculas, uma chega a fármaco, com investimento de mais de $1 bilhão para fazer isso, e nós fizemos isso com recurso da universidade pública, com recurso do próprio bolso. Nós tratamos pacientes com dinheiro do nosso bolso para chegar até aqui, mas nós conseguimos desenvolver. O Brasil tem um problema seríssimo que precisa ser superado, que é a chamada complexo de vira-lata. Tudo que é bom é o que vem de fora. O meu coleguinha aqui do lado não tem capacidade para desenvolver. E brasileiro pensa isso de brasileiro. Tem algo muito importante, que é o Osiris Silva, que é criador da Embraer, e ele tem uma entrevista dele que foi no Roda Viva, recomendo que vocês vejam. Ele estava na Suécia, num jantar com a comitiva do Prêmio Nobel. E ele perguntou, por que o Brasil nunca teve um Prêmio Nobel? Nunca teve um Prêmio Nobel. Argentina tem, Venezuela tem, Colômbia tem, e o Brasil não. Ele fez essa pergunta para os membros, eles ficaram quietos, depois de umas vodkas, eles falaram, quer saber por que brasileiro nunca teve um Prêmio Nobel? O Brasil nunca teve um Prêmio Nobel? Porque brasileiro é destruidor de heróis. Quando um é indicado, vem um outro brasileiro lá e derruba o outro. Então, a gente precisa vencer o complexo de vira-lata. Aqui nós achamos a cura? Não. A cura é mais que isso. Muitos desses pacientes aqui que eu vou mostrar, aquela paciente com glioblastoma, ela continua com glioblastoma. Tem paciente com câncer de mama que continua com câncer de mama. Mas elas conseguem ter bem-estar físico, psíquico e social. Isso é ter saúde. Cura, a gente usa um conceito errado de cura aqui. Cura não é ausência de doença ou ausência de sintoma. Se você tem diabetes ou pressão alta, você vai no médico, ele falar que vai curar a sua pressão alta e seu diabetes, é mentira. Fuja desse médico, porque a gente não consegue fazer isso. Ele não consegue eliminar seu HIV. Mas, se a gente tratar, se a gente cuidar da nossa doença, a gente morre com ela, mas não morre dela. Eu morro com HIV, mas não morro do HIV. Morro com a pressão alta, mas não morro da pressão alta. Morro com o câncer, mas não morro do câncer. Cura significa cuidar. E cuidar
para ter bem-estar físico, psíquico e social. Então, aqui não é nenhuma cura milagrosa, mas independentemente dos resultados que a gente tem aqui, e isso também nos enche de orgulho, que isso aqui também nos enche de orgulho, isso aqui é um artigo publicado na Expert Opinion, são os especialistas, as grandes referências de câncer no mundo, e aqui nós temos um, que é o Ashish Kumar, que é da Universidade de Houston, né, que está associado, que está no MD Anderson, que é um dos maiores centros de oncologia do mundo. O Ashish Kumar fez uma revisão das grandes inovações em imunoterapia para câncer de bexiga. E o Ashish Kumar cita os artigos do Oncoterade, onde brasileiro não cita. A maior entidade em câncer de bexiga do mundo reconhece o trabalho que a gente fez. E a ASCO reconhece o trabalho que nós fizemos. Então, o mais importante de tudo isso não é o resultado que a nossa pesquisa produziu. A gente até se envaidece, o pesquisador tem disso, né, de se envaidecer. Olha quantos pacientes eu tratei, olha aquilo que eu criei. Isso é bom, até alimenta um pouco, mas isso não é o importante. O importante é que nós não mudamos a vida de 304 pessoas, de um paciente. Nós mudamos a vida. Essa pessoa, ela é cercada por outras pessoas, por uma família. Nós mudamos a vida de um, nós mudamos a vida da família de 304 pessoas. E o importante é o quanto que a gente consegue devolver aquilo de mais importante que essas pessoas têm, que é a esperança. A nossa espécie tem duas características. Ela consegue ter consciência da finitude, que outra espécie não tem, e a gente consegue reprogramar a esperança. O que nós fizemos com esse tratamento, independente dos resultados de nanotecnologia, da caracterização, PDI, e essas coisas todas aí, que são importantes, é ciência, precisa ser feito, do efeito da ativação do sistema imune, CD8, CD4, mas aquilo que a gente conseguiu fazer de mais importante com essa pesquisa, que foi devolver ou reprogramar a esperança dessas pessoas. Talvez o medicamento tenha seus efeitos, sim, mas ter devolvido a esperança para eles fez uma grande diferença para que esses pacientes melhorassem sua vida e continuassem vivos. A mensagem que eu dou para vocês é difícil a pesquisa, ainda mais no Brasil? Mas nunca desistam de fazer alguma coisa. E nunca deixem ninguém falar para vocês que aquilo que vocês estão fazendo não vai para lugar nenhum. Vai depender de vocês. Aqui, nós lutamos para chegar onde nós chegamos. E pode ter certeza, e eu sempre falo para os pacientes, quem salva uma vida, salva o universo. E que vocês possam também trilhar esse caminho e que vocês consigam desenvolver vários produtos, várias técnicas, vários protocolos para melhorar a vida das pessoas, e é por isso que nós estamos aqui. E eu agradeço, se eu extrapolei um pouco o tempo, eu agradeço a paciência de vocês. Obrigado.